Meus queridos e amados em Cristo Jesus, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu sou Alexandre Santos e juntos, a partir de agora, iremos comentar mais uma lição bíblica da nossa escola dominical. Com muita alegria, eu gostaria de agradecer aos inscritos deste canal. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Muito obrigado pela sua inscrição. Se você ainda não é inscrito, faça parte do nosso grupo e vamos juntos divulgando a mensagem da Palavra de Deus. Queria mandar um abraço todo especial ao meu amigo Bisson. Sim, fomos criados juntos na crescente cidade de Ibirataia, na Bahia. Alô, Ibirataia, um abraço todo especial a todos vocês. E meu amigo Bisson, que atualmente está residindo no crescente estado de São Paulo. Muito obrigado, Bisson, pela sua vida, pela sua existência, pela divulgação deste importante canal. E se você também deseja fazer parte deste grupo, entre nos comentários aí, comente aí, que você também está divulgando estas mensagens, divulgando estes vídeos, e deixe o seu nome, deixe a sua cidade, que eu também vou mandar um abraço todo especial para você e para toda a sua região. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Queridos, estamos comentando a respeito da lição bíblica, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Está aqui, essa é a nossa lição bíblica da escola dominical. E cada aula a gente comenta sobre um personagem e o que este personagem fez que o tornou marcante nas histórias dos reis de Israel. E o personagem de hoje, com muita alegria, eu queria falar a respeito dele, que ele não foi uma pessoa de destaque no que se diz respeito ao lado positivo, mas no lado negativo, é Acasias. Hoje eu desejo falar sobre Acasias. Esta lição é a lição de número 5, de 1º de agosto de 2021. Então o tema é Acasias. O texto áureo está nos Salmos de número 7, versículo 9, que diz-nos assim: tenha já fim a maldade dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, prova o coração e a mente. A verdade prática diz-nos assim: a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. Então nós temos aqui pelo menos o personagem Acasias, e confrontando-o, nós temos mais uma vez ele, o profeta Elias, servo do Senhor. A leitura em classe, para aqueles que desejam, está no 2º livro dos Reis, capítulo 1, versículo 1 ao 8, e também versículos 13 ao 17. O objetivo geral desta importante aula diz-nos assim: ressaltar a imprescindibilidade de se ter um relacionamento íntimo com Deus. Isso aqui é indispensável. Os objetivos específicos são pelo menos 3 objetivos específicos. Ele descreve, ele assinala e ele identifica. Primeiro objetivo específico diz descrever o quê? A idolatria e a infidelidade de Acasias. O objetivo 2, assinalar a coragem de Elias. O 3, identificar as consequências dos atos de Acasias. A introdução diz-nos assim: o reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como o de seus antepassados. Após uma queda da sacada do palácio real e consequente ferimento, Acasias
cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal-zebub sobre o seu destino. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre este gravíssimo erro, anunciando o decreto de sua morte. Então, na minha introdução, eu digo assim: Acasias, filho de Acabe e Jezabel, é o 8º rei de Israel. Estava para partir numa expedição contra o rei de Moabe, que, sendo seu vassalo, se tinha revoltado quando adoeceu por haver caído pelas grades de um quarto no seu palácio em Samaria. O pior aconteceria por causa do seu pecado de idolatria. Mais um rei que dá mau exemplo é Acasias. Mais um líder que não anda de conformidade com a palavra de Deus. Isto vem sendo contado ao longo da história do Antigo Testamento, de maus exemplos, de reis que têm o poder e a autoridade, mas não sabem usar isto de conformidade com a palavra de Deus. Isso vai ser prejudicial à nação de Israel, ao povo de Deus. Isso vai ser muito desgastante ao longo da história e na vida dos profetas do Senhor. E é sobre isso que eu desejo contar nesta oportunidade. Esta lição tem pelo menos 3 grandes tópicos. O primeiro tópico fala sobre um reinado marcado pela idolatria. O segundo tópico fala sobre Elias desafia a adoração a Baal. E o terceiro tópico fala sobre a doença de Acasias e sua morte. Fique conosco, não saia daí, porque eu tenho certeza que Deus abençoará a sua vida. E se você puder compartilhar este vídeo, já faça isso. Se você também não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal, porque certamente Deus te dará muitas vitórias através de ministrações da palavra de Deus. Vamos então para o tópico 1. O subtópico 1 diz-nos assim: o Deus de Acasias. Aonde estava o coração de Acasias? Estava neste Deus, com D minúsculo. Diz assim: Acasias era filho de Acabe e Jezabel, e foi sucessor do seu pai no trono de Israel. Acasias venerava o deus Baal-zebub de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus a sudoeste de Canaã. Ao adoecer em razão de uma queda, enviou um mensageiro para consultar essa divindade a fim de saber se viveria ou morreria. Primeiro ponto negativo de Acasias: ele cai, ele tem uma doença e ele faz uma consulta. Só que a consulta que ele faz, antes de fazer esta consulta, ele se lembra de quem? Do seu pai, dos conselhos do seu pai, das palavras do seu pai, dos ensinamentos dos seus pais. E ele então segue o conselho dos seus pais. Qual era o conselho dos seus pais? Busque os deuses pagãos. Adore os deuses pagãos. Então, Acasias, em vez de consultar ao Senhor, ele consultou a Baal-zebub, Deus minúsculo. Com isso, o profeta Elias se revolta e a gente vai ver um pouco mais adiante. Acasias dá um péssimo exemplo de liderança. Ele é um péssimo rei. Ele reina pouquíssimos anos, mas ele dá um péssimo exemplo nestes pouquíssimos anos que ele reina. Eu faço um seguinte comentário no subtópico 1 do tópico 1, eu falo assim: quando Acasias tinha saúde, prestava culto aos deuses de sua mãe Jezabel, mas agora mandou saber aos pais dos filisteus, por meio dos seus oráculos, de Baal-zebub se restabelecia.
Elias, o profeta, censurou por esta impiedade e anunciou a sua morte. O que estava em jogo aqui não era simplesmente a vida de Acasias, mas a vida do seu povo, do seu reinado, dos seus liderados. Por isso que o profeta chama a atenção do rei Acasias, porque ele não estava sozinho nisso. Ele tinha um povo que se espelhava nele. Perceba que o profeta vem desde a vida desde os dias dos pais de Acasias. O profeta vem pregando, anunciando, o povo se arrependendo, e agora vem um rei, e este rei está tirando do coração das pessoas a semente da palavra de Deus. Ele está dando um péssimo exemplo aos filhos de Israel. Por isso que o profeta chama a atenção deste rei. Subtópico 2 do tópico 1 fala sobre Acasias segue os passos de seus pais. Diz assim: o reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. Ele é mencionado na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor e imitou Acabe, Jezabel e Jeroboão. No seu curto reinado de 2 anos, conseguiu superar a maldade dos seus antecessores. Acasias seguiu um péssimo exemplo de seus pais que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão. O que Salomão diz? Ele diz assim: instrui o menino no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. No Novo Testamento, Paulo dá um conselho ao futuro presbítero. Ele diz que é necessário que o futuro presbítero ele tenha educação sobre si e sobre a sua família. Isto inclui sobre os seus filhos. Então, o líder que não educa o seu filho de conformidade com a palavra de Deus, ele acaba errando, ele acaba descumprindo aquilo que era para cumprir. Então, Acasias segue o exemplo do seu pai que errou ao educá-lo. Seu pai Acabe, sua mãe Jezabel, em vez de ensiná-lo como deveria proceder, uma vez que eles mesmos, isto é, Acabe e Jezabel, ouviram a mensagem da palavra de Deus, eles então desprezam a palavra de Deus e não ensinam o seu filho a se comportar de conformidade com a palavra do Senhor. Isso vai acarretar sérios problemas, sérias dificuldades no reinado de Acasias, uma vez que Acasias precisava ter a orientação do Senhor. No meu comentário do subtópico 2 eu digo assim: a triste história do reinado de Acasias pode ser resumida da seguinte expressão: reinar sobre um povo e deixar de pedir conselhos do alto pode acarretar catástrofe imperial. Mais uma vez eu volto a dizer que o rei, o líder, o pastor, seja ele quem for, ele precisa buscar conselho em quê? Na palavra de Deus. Ele precisa buscar na orientação da palavra de Deus como proceder, como deve agir. A nossa história está sendo marcada nesta hora final por líderes irresponsáveis. São líderes que não andam de acordo com a palavra de Deus e não ensinam a palavra de Deus às pessoas. Isto é prejudicial a uma liderança, a um reinado, seja ele qual for. Ele precisa da orientação da palavra de Deus. O tópico 2 fala sobre Elias desafia a adoração a Baal. Então, perceba que aqui o profeta Elias já está agora mais uma vez tendo essa dificuldade. Ele teve no passado, o povo se converte, mas o povo agora deixa novamente os caminhos de Deus.
Como eu disse no vídeo anterior, se você não acessou ainda o vídeo anterior, acesse, que eu comento sobre Elias e os profetas de Baal. O líder, ele tem este poder de influenciar as pessoas, ou para o bem ou para o mal. Neste caso aqui, Acasias estava influenciando, assim como seu pai, as pessoas para o mau caminho. E mais uma vez o profeta entra em cena. Quem é o profeta? É o pregador da palavra de Deus. É o anunciador das boas novas. O profeta é aquele que prega a palavra, que ensina a palavra, que divulga a palavra de Deus. Este é o profeta do Novo Testamento. Diz assim: a corajosa intervenção de Elias. Por que corajosa? Porque ele não tinha o povo ao seu favor, ele não tinha soldados ao seu favor, ele não tinha exército ao seu favor. Ele tem unicamente e suficientemente a presença de Deus. Isto faz toda a diferença. Diz assim: o rei Acasias enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal-zebub. Mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com eles em Samaria e os exortasse com uma dura palavra. Qual que era a mensagem? Porventura, não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Ou seja, o que vocês estão fazendo neste lugar, buscando um Deus desconhecido, quando vocês têm o soberano de Israel, quando vocês têm o Criador dos céus e da terra, quando vocês têm aquele que tudo pode? O que vocês estão fazendo neste lugar? Essa foi a mensagem de exortação do profeta. Ele está exortando este pessoal a buscar a presença de Deus. O subtópico 1 do tópico 2 eu comento assim: o profeta Elias merece destaque por anunciar as verdades divinas para um rei que amava as mentiras das trevas. Mais um rei que prefere acreditar na mentira do que na verdade de Deus. Mais um rei que desejava as obras das trevas do que a presença da luz. Então ele preferia acreditar nos falsos profetas do que no Elias, o servo do Senhor. O subtópico 2 do tópico 2 fala sobre a resposta de Elias aos soldados do rei. Diz assim: quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou em 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Aqui Elias seria levado ao palácio do rei, seria escoltado. Por quê? Porque ele é um pregador da palavra de Deus. E quando você prega a palavra de Deus, você arruma inimigos. E que inimigos? Aqueles que preferem a mentira, aqueles que preferem as trevas, aqueles que preferem a boa vida, aqueles que não se humilham diante do Senhor. Mas nas 2 primeiras vezes desceu fogo do céu e consumiu todos os soldados e seus capitães. Sempre Deus dará um escape, sempre Deus mostrará que Ele é o principal responsável por aqueles que Ele o chama. Na 3ª vez, todavia, o capitão do agrupamento, temendo pela vida própria e pela de seus soldados, ajoelhou-se, suplicou ao homem de Deus que lhes poupasse a vida. Por bondade e misericórdia, o Senhor ouviu aquele sincero clamor e ordenou ao profeta que o acompanhasse até o palácio em segurança. Das outras vezes, eles não conseguiram êxodo e muitos foram destruídos. Desta vez, o capitão se humilha diante do Senhor e Deus assim poupou a vida dele.
Deus tem aqueles que mesmo estando nas trevas, tem um chamado para o arrependimento. Este capitão é um destes, que também tinha um chamado para o arrependimento, mesmo estando nas trevas. E eu faço o comentário da seguinte maneira: a oração feita por Elias e respondida pelo Senhor já pela segunda vez, mostra que Deus é responsável pelo profeta. Isso a gente vem estudando, eu venho relatando que Deus é o responsável pelo profeta. Eu comento também sobre esta conversão deste capitão da seguinte maneira: a conversão do capitão à mensagem de Elias nos faz lembrar do mensageiro que levou a notícia da morte de Paulo para o próprio apóstolo. A história diz que o mensageiro que levou a notícia para Paulo, ou seja, que Paulo iria morrer, a história diz que ele viu na face de Paulo alegria. Ele não viu tristeza, não viu angústia ao receber a notícia da própria morte. E a história diz que este mensageiro romano pediu a Paulo que orasse por ele. Disse: Paulo, ore por mim, porque eu quero receber esta fé que você tem. E a história diz que Paulo olhou assim para ele e disse: não somente você vai receber esta fé que eu tenho, mas logo logo você vai ser batizado diante do meu túmulo. E tempos depois aquele soldado recebeu a Cristo e foi batizado diante do túmulo do apóstolo Paulo. Deus tem os seus métodos e os seus meios para realizar na vida do ser humano. Subtópico 3 diz assim: um ministério de fogo. Mais uma vez o fogo aparece aqui. Já comentei na aula passada sobre o fogo. Se você não viu ainda a aula passada, clique lá e acompanhe. Eu falo sobre o fogo. Este fogo, o que representa? Diz assim: um ministério de fogo. Elias pode ser chamado de profeta de fogo. Em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou fogo do céu. No Monte Carmelo, Deus enviou fogo do céu com os profetas de Baal. No Monte Horebe, Deus enviou fogo do céu, quando o Senhor visitou o profeta e se manifestou por fogo, embora a presença dele não estivesse neste elemento. E terceira vez, quando por 2 vezes o fogo desceu do céu para consumir os soldados e os capitães. O que este fogo representa? Como na lição anterior, o fogo representa vários sinônimos na Bíblia. Tá? Tem sinônimo de julgamento, tem sinônimos de frieza espiritual, tem sinônimo de perseguição, tem sinônimo também quando o povo está enfrentando os seus pecados. Tem vários sinônimos na Bíblia. Aqui na passagem de Elias, podemos afirmar que se trata da aliança que Deus fez com o profeta. Se tem mensagem de Deus, tem fogo que vem do céu. Então, o fogo representa na igreja, em muitas ocasiões, a confirmação da presença de Deus. Mas este fogo que eu falo não é aquele barulho ensurdecedor, que não tem diretriz, aquele barulho de, muitas das vezes, emocionalismo, sensacionalismo. Como que a gente sabe se o fogo é de Deus ou não? Depois do fogo, quando o fogo passa. Não é no momento que o fogo está descendo, mas é no momento que acaba. Depois do culto, que a gente vai acompanhar cada atitude de cada cristão, o seu testemunho, a sua vida, o seu caráter. A gente vai ver se o fogo que aquela pessoa estava recebendo era de Deus ou não. Mas o fogo aqui na passagem do profeta Elias representa a aliança dele com Deus. Esta aliança entre ele e o Senhor. É isto que este fogo representa. Agora o tópico 3. O tópico 3 fala sobre a doença de Acasias.
e sua morte. Subtópico 1 fala sobre o julgamento do Senhor contra Acasias. Diz assim: Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo. Por consequência de sua obstinada idolatria, Acasias estava sentenciado à morte. Ele conhecia as maravilhas de Deus, havia operado no meio do seu povo no passado. Ele havia tido conhecimento do que Deus havia feito no passado. Como poderia opor-se a Deus e negligenciar sua lei daquela maneira? Simplesmente por causa da dureza do seu coração. Deus não tolera a obstinação daquele que ouve sua palavra e permanece com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Então não tem meio termo. Ou é ou não é. Então o julgamento de Deus veio contra Acasias. Eu comento dizendo assim: o recado de Deus para com Acasias foi direto e objetivo. Qual foi o recado? O rei morreria logo. Isso nos faz lembrar que o salário do pecado é a morte. Como diz Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu faço um seguinte comentário a respeito desse subtópico, dizendo que tentar ocupar o espaço que só pertence a Deus é insanidade espiritual. Então Deus tem o espaço dele. E o ser humano não pode tentar ocupar esse espaço. Isso se chama insanidade espiritual. O subtópico 2 do tópico 3 fala sobre a determinação de Elias e a morte do rei. Então o profeta sempre se mostrou determinado, embora ele tenha no passado o seu momento de depressão, o seu momento de aflição, o seu momento de angústia. Mas ele sempre vem se demonstrando determinado. Até mesmo porque o mensageiro do Novo Testamento, que é o pregador da palavra, ele tem que estar sempre determinado a cumprir com seu ofício como ministro da palavra de Deus. Diz assim: ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais e seus soldados, o profeta não titubeou em repetir o que já havia anteriormente aos mensageiros de Acasias: desta cama a quem subiste não descerás, mas certamente morrerás. Provavelmente o acidente ocorrido com o rei afetou sua mobilidade e a sua falta de medicina adequada daquela época não lhe proporcionou uma boa recuperação. Independente disso, a palavra de Deus dada ao profeta Elias se cumpriu e o rei Acasias faleceu. Simplesmente por causa da sua rebeldia, simplesmente por causa da sua idolatria, pelo seu desprezo à palavra de Deus. E o profeta diz: você não vai sair deste lugar, porque você foi rebelde, você influenciou várias pessoas a desobedecerem a palavra de Deus. É isso que acontece. Eu faço o seguinte comentário: não tem como plantar coisas más e colher o que é bom. Acasias morreu por desobedecer a palavra de Deus. Seguiu o mau exemplo dos seus pais. Então, aquele que planta coisas más, se ele espera colher coisas boas, ele é um tolo. Ele é um nécio. Ele não entende das coisas de Deus. Acasias plantou o mal, ele seguiu o mau exemplo do seu pai. E ele colheu o mal que ele havia plantado. O líder precisa semear coisas boas. O líder precisa semear amor, paz, perdão, misericórdia, graça, compaixão. Se o líder anuncia, semeia coisas más, ele vai colher isto também. Uma hora ou outra, ele desce à sepultura. Uma hora ou outra, ele perde tudo o que ele tem. E aqueles que estavam ao seu lado hão de virar as costas para ele.
porque tal líder não se comportou de conformidade com a palavra de Deus. Subtópico 3 do tópico 3 fala sobre as qualidades de Elias. Diz assim o comentarista: neste episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como intimidade com quem? Com Deus. Ele era íntimo do Senhor. Zelo. Ele tinha zelo em promover a adoração ao Deus de Israel. Lembra do episódio que ele conserta o altar que estava quebrado? Isto é zelo em promover a adoração ao Deus. E em condenar a idolatria. Clareza e assertividade em suas sentenças. Ele também era fiel, ele tinha fidelidade e, além de tudo, ele era corajoso. Ainda hoje o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes a fim de ser usados por Ele em sua grande obra. Deus está procurando pessoas assim. No meu comentário eu digo assim: Elias, o mensageiro de Deus, foi chamado como grande reformador de adoração verdadeira ao verdadeiro Deus. Sigamos seus passos e apliquemos nossa vida ao Deus de Israel. Vamos então para a nossa conclusão, que diz assim: o reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o seu futuro. Era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias e, por este motivo, quase foi preso. Todavia, seguiu em frente, cumpriu sua missão e honrou a Deus. Na minha conclusão, eu digo assim: aprendemos que um rei só será forte quando Deus tem primazia do começo ao fim. Fugir deste preceito é mergulhar na ruína e viver o precipício da liderança. Acasias não foi um bom rei, ele foi um péssimo rei. E ele pagou por isso. Que possamos seguir os bons exemplos dos homens de Deus da Bíblia. Que Deus abençoe você. Divulga este vídeo, reparte este vídeo com outras pessoas e te convido para a próxima lição, que é o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Que Deus em Cristo vos abençoe.